Pois bem, louvado seja Deus pela dupla que foi brava na condução dos cânticos e pelos solistas. Nós estamos aqui para adorar a Deus e que o nome do Senhor seja dignificado na vida de cada um de vocês e nos dons de cada pessoa aqui na igreja que nós desenvolvemos para o louvor do Senhor. Pois bem, eu gostaria, antes mesmo de ler o texto sagrado, orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados e que o Senhor fale conosco nesta noite. Assim como nós estamos, oremos. Senhor, muito obrigado por ter nos trazido aqui. Obrigado pelos cânticos, por tua palavra, pela mediação do teu Filho. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos purificado. Primeiramente tem nos dado consciência de pecado e também tem sido solícito a nós pecadores. Portanto, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração e fala conosco nessa hora para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar com vocês em um versículo da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse é um texto muito conhecido, porque normalmente ele é usado como texto básico, texto moto aí de sociedade, da SAF, da UMP. Quando o pastor vai dar posse, não é, as pessoas indicadas pelo conselho para funções durante o ano, muitas vezes se lê esse texto, que fala sobre o trabalho do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Muito bem. Eu quero falar nessa noite sobre o título Realizando o Trabalho do Senhor. Pois bem, quantos aqui querem ir para o céu? Ah, todo mundo quer. Quer não, Cláudia? Agora não, né? Ah, ela não levantou a mão. Eu falei, de repente, o pastor quer que eu vá agora? Agora não, depois. Ah, então tá bom. Todos querem ir, não é? Então eu vou fazer a segunda pergunta. Quantos estão dispostos a trabalhar para o Senhor? Ah, gostei, muito bem. Normalmente, não se tem o mesmo ânimo. Porque nós fomos chamados, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, para herdarmos o reino dos céus. Mas nós também fomos chamados para trabalharmos para o Senhor. E o trabalho do Senhor é árduo. É ou não é? Não é fácil. Aliás, o trabalho do Senhor ele não se limita àquilo que nós fazemos aqui na igreja. Em todo o tempo nós trabalhamos para Deus. Mas há dificuldades. Nós precisamos desenvolver os nossos dons, nós precisamos testemunhar, mas há alguns inimigos. O inimigo número 1, eu não sei se na ordem de importância, mas o inimigo número 1 é Satanás, claro. E é interessante como os empecilhos acontecem quando nós nos habilitamos ou quando nós nos decidimos a nos consagrarmos mais. Não é verdade isso? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Ah, esse ano todos os dias eu vou orar pelo menos 1 hora por dia. Ah, esse ano eu vou fazer isso na igreja. Esse ano eu vou pregar o evangelho toda semana para alguém. Precisamos nos dispor.
Mas todas as vezes que nós nos dispomos, os empecilhos estarão à nossa frente. Porque Satanás é uma das pessoas, aliás, é o grande interessado para que eu e você não desenvolvamos os nossos dons e não trabalhemos para Deus. Conta a história que Satanás estava na rua esperando, na expectativa do final do culto. E alguém passando em frente da igreja disse: mas o que você está fazendo aqui? Eu te imaginava em qualquer outro lugar, talvez na porta do bar da esquina, mas aqui na porta da igreja. Aí a resposta do inimigo da nossa alma foi: pois é, mas aqueles que estão lá já são meus. Eu estou interessado naqueles que estão aqui. Mas o segundo inimigo é o mundo. O mundo nos assedia. O mundo nos bombardeia com seus conceitos equivocados. E às vezes, para não perdermos a amizade, nós acabamos sendo compassivos. E necessário é que nós observemos aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12. Não tomemos forma deste mundo, não nos conformemos com este século. Mas possivelmente, o maior inimigo da nossa alma e o maior empecilho para que nós trabalhemos para o Senhor somos nós mesmos. Martin Lloyd Jones, um grande pregador, dizia que o maior inimigo da igreja é ela mesma. Basta você observar. Jesus Cristo foi crucificado por quem? Pelos judeus, pela igreja da época. Martinho Lutero, os reformadores, foram excomungados, alguns lançados na fogueira por quem? Pela igreja. E a igreja continua sendo o grande empecilho. Nós somos o grande empecilho para que não preguemos, para que não façamos a obra do Senhor, para que não trabalhemos para Deus. O maior empecilho não é do inimigo da nossa alma. O maior empecilho não vem do mundo, mas o maior empecilho vem do nosso coração, das nossas motivações. Mas isso não vem de hoje. E o apóstolo Paulo então escreve à igreja dos Coríntios, falando acerca da necessidade de se realizar a obra do Senhor. E dentre tantas coisas que poderemos meditar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o texto. E vocês me ajudem, tá bom? Nós faremos algumas perguntas do texto e vamos, assim, extrair algumas lições acerca do trabalho do Senhor. Pois bem, primeira pergunta. Quem deve realizar a obra do Senhor conforme o nosso texto? O texto diz assim: portanto, portanto quem? Meus amados irmãos. O texto não está falando, portanto, minhas amadas irmãs. O texto não está dizendo também, portanto, meus amados jovens, crianças, velhos. O texto diz, portanto, meus amados irmãos. Aí alguém poderia dizer, está vendo? É para o homem fazer. Não. Irmãos aqui é no sentido genérico, homem e mulher. O trabalho do Senhor não está restrito a uma casta. Não está restrito a um grupo. O trabalho do Senhor é meu e seu. E todos nós precisamos desenvolver o trabalho do Senhor. Eu falo, está aí um dos presbíteros para confirmar isso. Ele até coça assim a orelha. Eu não gosto do modelo ditador em que todas as coisas, por favor me entendam, precisa passar pelo crivo do conselho. É claro, o conselho é o responsável maior por todo o trabalho da igreja. Mas nós temos, por exemplo, a superintendência da escola dominical, que deve ter carta branca para fazer o seu trabalho. Assim como você que faz parte de uma comissão qualquer. Aliás, a ideia de comissões aqui na igreja é exatamente a ideia de dizer que o trabalho do Senhor não pertence ao fulano, a beltrano, ao ciclano.
Se o pastor não colocar a mão, a coisa não acontece. Se o presbítero, não. Nós precisamos descentralizar, porque nós precisamos multiplicar, nós precisamos crescer. E é muito natural nós acharmos que a nossa ideia é melhor, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar é melhor. Mas necessário é que nós saibamos lidar com as diferenças. E é importante que todos os irmãos tenham a oportunidade de desenvolver os seus dons, de colocar a mão na massa. O trabalho do Senhor não pertence à SAF, não pertence ao MP, não pertence à junta diaconal. O trabalho do Senhor pertence a mim e a você. O trabalho do Senhor pertence a cada pessoa. Todos nós precisamos realizar o trabalho do Senhor. Todos nós somos convocados para realizá-lo. Embora todos sejamos chamados para evangelizar, nós precisamos entender que cada um de nós tem uma função diferente. Um é mão, outro é pé, outro é olho, outro é boca. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, nos versos 15 e 16, dizem que nós somos membros de um só corpo. Mas a igreja não tem dono. E não deve ter. Porque a cabeça, ou cabeça da igreja é Cristo Jesus. E não há uma hierarquia. O pastor não é mais importante que o presbítero, que não é mais importante que o diácono, que não é mais importante que o professor. Não há. O que existe na igreja, na verdade, são funções diferentes. Há lugares que antes de você ser pastor, você tem que ser diácono, aí depois você tem que ser ordenado presbítero. Onde há base nisso na Bíblia? Você pode ter vocação para ser pastor e não ter vocação para ser diácono. Você pode ter vocação para ser presbítero e não ter um chamado para ser pastor. E nem por isso você é menor do que o outro. Necessário é que nós saibamos qual é a nossa função, independente de qual seja, a fim de fazermos com esmero. Porque o trabalho do Senhor é meu e seu. Você é a igreja. Lembre-se que todas as vezes que você fizer uma crítica à igreja, você está fazendo uma crítica a você mesmo. Mas a igreja podia fazer isso, mas por que você não faz? Mas sinto falta disso, aquilo, outro. Irmãos, tudo precisa ser feito com ordem e decência. Mas tem coisa que é só você botar a mão na massa. Às vezes a gente fica projetando, fazendo planos a vida toda. Planejando a vida da igreja a vida toda. E as almas estão clamando, então vai e faça. Normalmente quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu tive uma ideia, será que a gente poderia fazer assim, assim? Eu normalmente respondo, então comece fazendo. Porque se Deus tem despertado seu coração para isso, é porque Ele quer que você faça. Ele quer que você lidere. Ele quer que você tome a dianteira. Então quem deve fazer o trabalho do Senhor? Todos nós. Eu e você. Juntos. Mas há uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer ao texto. A segunda pergunta é: de que forma o trabalho do Senhor deve ser realizado? O texto responde essa pergunta. Quem deve fazer? Todos. De que forma ele deve ser feito? Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes. Já viu aquela expressão, está tudo bem? Aí alguém responde assim, não, está firme? Firme, igual prego na areia, né? Firme igual gelatina. Mas é para a gente ficar firme mesmo, não como prego na areia. E a ideia de firmeza é firmeza na palavra de Deus. Havia falsos mestres lá dentro da igreja.
E a grande heresia que estava sendo pregada naquela ocasião era acerca da não ressurreição dos mortos. A nossa grande esperança, expectativa, é de que Jesus vai voltar e de que nós vamos ressuscitar no nosso corpo glorificado e teremos um encontro com o Senhor. Mas muita gente dizia, vamos parar com essa bobagem? Que ressuscitar que nada? Isso é mentira. Não é? A vida acaba aqui. Não é verdade? A vida não existe não existe eternidade. Não existe vida após a morte. Sabe que eu estava evangelizando uma amiga na época do colégio, e ela me perguntou, eu falando sobre Jesus, sobre céu e inferno. É óbvio que eu não falei de céu e inferno no primeiro encontro. E depois de algumas conversas, ela me pergunta assim, pois é, Jubal, e se você estiver errado? Aí eu respondi, se eu estiver errado, eu não vou perder nada com isso. Agora, se eu estiver certo, você vai para o inferno, para eu pensar. Mas nós estamos corretos, nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre eternidade. E a grande palavra, a grande motivação, o grande incentivo do apóstolo Paulo nessa expressão sede firmes é necessário que vocês estejam firmados na palavra de Deus. Não deem ouvidos àqueles que dizem que isso não é verdade. Não deem ouvidos àquele irmão que fica criticando o outro. Não deem ouvidos àquela irmã que vem e viu. Está sabendo o que aconteceu? Porque, na verdade, a igreja é sua própria inimiga. E muitas vezes, inconscientemente, nos colocamos como agente desanimador do próximo, agente desanimador do irmão. Mas nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós precisamos ter os nossos pés firmados na palavra de Deus. Não importa o que acontecer. O Senhor Jesus escreveu, ou na verdade o Senhor Jesus pregou o Sermão da Montanha, registrado pelos evangelistas, e Mateus, quando registra, lá no capítulo 7, no final do capítulo 7, nos versos 24 ao 27. Vamos abrir lá, Mateus capítulo 7. O Senhor Jesus é bastante prático no Sermão da Montanha, e ele termina o seu sermão com uma ilustração. A ilustração dos dois fundamentos. Então, a partir do verso 24 de Mateus 7, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha aqui é a palavra de Deus. Ela deve ser o nosso fundamento, o nosso alicerce. E Jesus Cristo é a própria palavra encarnada. E continua o Senhor Jesus, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aí continua o Senhor Jesus. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Um construiu a casa sobre a rocha, o outro construiu a casa sobre a areia. Mas o que diferencia um do outro? O que diferencia o prudente do insensato? O prudente, ele ouve a palavra do Senhor e pratica. O insensato até ouve, mas não pratica, é o que diz o verso 26. Talvez você não tenha ouvido, talvez você não tenha lido as Escrituras, mas se você tem lido, se você tem estudado, você tem praticado a palavra de Deus. Necessário é que sejamos firmes
na palavra do Senhor. Quem deve realizar o trabalho? Isso, todos nós. Mas de que forma esse trabalho deve ser realizado? Com firmeza. Firmeza na palavra. Talvez sejamos desanimados com chuvas, porque precisamos nos apegar mais a Deus, orar mais, ler a Bíblia mais, colocar em dia a nossa vida devocional. Mas eu tenho uma terceira pergunta. Com que frequência o trabalho do Senhor deve ser realizado? Mas eu já trabalhei bastante. Eu quero respirar um pouquinho. Deixa os mais jovens fazer alguma coisa. Não, isso não é para mim não. Depois eu faço. O texto responde: com que frequência o trabalho do Senhor deve ser realizado? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Ou a versão corrigida, constantes. Traduz melhor a ideia. Nós precisamos fazer o trabalho com constância. Se eu sou firme na palavra de Deus, eu serei constante. E eu estarei junto com o Senhor e desenvolvendo os meus dons, quer faça chuva, quer faça sol. Quer esteja quente, quer esteja frio. Quer esteja eu sendo abençoado. Quer Deus esteja realizando os meus sonhos, quer não esteja. Quer com saúde, quer na doença, é óbvio, respeitando as nossas limitações. Trabalhamos sempre, constantemente, continuamente. E é isso que Deus quer de mim e de você. E continua o texto. Quarta pergunta. Mas com que intensidade o trabalho do Senhor deve ser realizado? Todos devem realizar? De que forma? Com firmeza? Com que frequência? Constantemente? Mas com que intensidade? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes. Eu sequei praticamente esse copo de água. Eu vou até ver direitinho se não tem como puxar uma mangueira daqui. Eu acho que vai ser mais produtivo, né? Vai beber água assim lá longe. Você já tentou andar com o copo transbordando? Você tem que ficar meio que equilibrando, na verdade. A ideia de você realizar o trabalho do Senhor de forma abundante é a ideia de você realizar o trabalho do Senhor de forma tão envolvida como se você fosse um copo transbordando. É a ideia de você fazer o melhor. É a ideia de você fazer com excelência. Há um texto bastante interessante, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, escreve assim: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. A palavra traduzida por meditar dá a ideia de uma pessoa que se embriaga, pessoa que enche a cara. Então a ideia é a seguinte: seja absorvido pela palavra de Deus como alguém que está enfatuado de beber alguma coisa, de comer alguma coisa. Esteja cheio, mas no sentido positivo, da palavra do Senhor. Esteja repleto da palavra do Senhor. Seja tomado pelo Senhor. É mais ou menos a criança que, se você deixar, fica a tarde toda jogando videogame ou empinando pipa, não vê o tempo passar. Ou quem sabe a ideia, você já foi criança, lembra quando eu sou muito nostálgico, né? Lembra quando você ia ao Play Center?
Daí alguém diz, não sei o que é Play Center. Né? Deixa eu ver. Você foi, né, Elisângela, muito ao Play Center? Alguém mais aqui foi ao Play Center? Olha, todo mundo entregando a idade. Tá bom, você que não é do tempo do Play Center, você foi ao Hop Hari. Alguém foi ao Hop Hari? Tem gente que não gosta de parque de diversão. Hein? Eu estou ficando velho, eu não gosto mais. Mas eu lembro que quando eu era criança, antes da excursão do Play Center, que era a excursão especial que tinha lá na escola, era tão difícil dormir. E quando dormia, acordava rapidinho, não perdia a hora. Por quê? Porque você está ansioso, né? Você está apreensivo. Essa é a ideia de nós realizarmos o trabalho do Senhor de forma abundante, intensa, fazendo com excelência, dando o melhor. Afinal de contas, você teve uma semana difícil, mas você está aqui louvando a Deus. Porque nós não damos a Deus a sobra do nosso tempo. Nós não lemos a Bíblia quando nós não temos nada que fazer. A agenda é repleta, mas isso é minha prioridade. Você não vem à igreja apenas quando você não tem um compromisso mais interessante. Porque você entende que deve o louvor ao Senhor. E você sabe que o trabalho do Senhor deve ser realizado abundantemente. Na verdade, o crente descansa de carregar pedra carregando areia. Não é assim? Você acorda cedo todos os dias. Há quem acorde cedo no sábado, tem que trabalhar e no domingo ir para a escola dominical. Não. Ou domingo à noite podia estar assistindo o quê? Faustão, não sei, Fantástico. Mas nós estamos aqui dando o nosso melhor, porque nós louvamos a Deus, nós servimos o Senhor. E sabemos que o melhor que nós façamos para o Senhor é considerado trapo de imundícia, nas palavras de Isaías. E outro dia eu estava explicando para os irmãos o que é trapo de imundícia lá, no entendimento de Isaías. O trapo de imundícia era o pano que continha o fluxo menstrual das mulheres na época. É assim que o Senhor considera a nossa justiça. O melhor que nós fazemos para o Senhor é nada. E se o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração, é porque Ele é compassivo, misericordioso, gracioso. E Deus não precisa de mim, de você. Mas Ele tem nos dado essa oportunidade de sermos úteis, de servirmos ao Senhor. Mas eu quero fazer uma última pergunta. Hoje o sermão teve 5 divisões. Normalmente a gente fala, olha, tem 3 aspectos. Quando tem mais de 3, a gente não avisa, para ninguém ficar contando, tá bom? A última e quinta pergunta é: por que o trabalho do Senhor deve ser realizado? Quem deve realizar? Todos. De que forma deve ser realizado? Com firmeza, firmes na palavra de Deus. Qual é a terceira pergunta? Com que frequência o trabalho do Senhor deve ser realizado? Constantemente. Com que intensidade? Abundantemente. Devemos dar o melhor. Mas por que o trabalho do Senhor deve ser realizado? Sabem que uma das tarefas mais difíceis de um pastor é motivar os irmãos a realizar o trabalho do Senhor. Por quê? Porque o chefe, o patrão, o coordenador, o diretor, o gerente, ele dispõe de alguns dispositivos. Se você não fizer, você é mandado embora, você é advertido. É assim? Você é censurado. Mas aqui, todos se colocam como que se fazendo trabalho voluntário. Mas embora seja voluntário, essa é a obrigação minha e sua. E nós não fazemos para agradar pessoa alguma. Mas eu reitero na pergunta: por que o trabalho do Senhor deve ser realizado?
Qual que é a primeira palavra do nosso versículo aí? Tem uma conjunção aí. Aí vem a voz lá dos escombros, portanto. Muito bem. Eu acho que o Sidney devia ler todos os textos antes da pregação, viu, meu irmão? A voz dele é bonita, é melhor que a minha. Então, mesmo quando você não for pregar, você podia vir aqui e ler o texto. Tá certo? É verdade, alguns pregadores têm esse costume mesmo, né? Tem um irmão lá que tem uma voz mais encorpada, que lê bem. Então, esse é o irmão, o ministro da leitura. Mas a palavra é portanto. Se eu tenho a conjunção portanto, eu não posso considerar esse versículo isoladamente. Posso? Não. Ele está ligado a um contexto. Você se lembra qual era a grande heresia pregada lá em Corinto? A heresia a respeito da ressurreição dos mortos. Os mortos não ressuscitam. Não existe eternidade. Então, no capítulo 15, o apóstolo Paulo passa a contra-argumentar, passa a responder as críticas dos falsos mestres. E daí, ele diz assim, a partir do verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eu gosto desse verso, porque a morte, embora ela seja consequência do pecado, esse é o aspecto negativo, por um outro lado, ela faz parte do processo da glorificação. Porque o corruptível não pode herdar o incorruptível. Nós não poderemos entrar no céu com este corpo pecaminoso, então nós precisamos morrer. E se Jesus Cristo voltar hoje, e nós não tivermos experimentado a morte, nós teremos que receber um novo corpo. Porque o corruptível não pode, ou o corruptível não pode herdar o incorruptível. O pecaminoso não pode entrar no sagrado. Aí continua o texto, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. A ideia do apóstolo Paulo aqui, de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e nem todos terão morrido, e esses serão glorificados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imoralidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: o Senhor Jesus voltará, nós estaremos diante do tribunal do Senhor, e aqueles que morreram em Cristo Jesus receberão um novo corpo. Então no dia do julgamento será evidenciada a sentença. Não haverá uma decisão, porque Deus já sabe todas as coisas, mas será publicado qual foi o destino da sua alma. Mas a grande questão é que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que através do seu sacrifício tivéssemos nós acesso a tão grande salvação. E daí o verso 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque eu e você precisamos trabalhar para o Senhor. Qual é a nossa grande motivação? A nossa grande motivação é o Senhor Jesus Cristo morto e ressurreto.
A nossa grande motivação é o sangue do Cordeiro que foi derramado em remissão dos nossos pecados. A grande motivação é Cristo Jesus, a cruz de Cristo Jesus. E é por isso que eu e você precisamos nos envolver. É por isso que eu e você precisamos trabalhar. Independente de comissão, independente de nomeação. Nós não estamos aqui atrás de títulos, de reconhecimento. Nós queremos é trabalhar para o Senhor. Nós queremos ajudar, nós queremos contribuir. Porque a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Eu quero ganhar almas para Jesus. Para que essas almas sejam libertas do pecado, do mal, do inferno. E para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todos sempre. Amém. É por isso que nós devemos trabalhar. É por isso que nós devemos nos envolver. Daí a importância de que nós nos envolvamos, de que nós façamos, de que nós nos entreguemos ao Senhor Jesus. E se você não se entregou ao Senhor Jesus, venha para o Senhor Jesus. Eu quero terminar, encerrar com uma história que eu contei recentemente, mas eu acho que ela é propícia. Havia uma mulher, uma negra, na época da escravidão, isso nos Estados Unidos, e o Brasil também foi assolado por esse mal. E ela foi comprada por um senhor. Aquele homem, então, a comprou por um alto preço, ganhou a disputa numa espécie de leilão, e ele começou a escrever um documento em frente daquela mulher. E no instante que ele olhou para ela, ela proferiu uma cusparada no seu rosto. Aquele homem limpou o seu rosto, continuou escrevendo documento e disse: está aqui, sua carta de soltura. Eu te comprei para te dar liberdade. Aquela mulher constrangida e ao mesmo tempo feliz, cabisbaixa por aquilo que havia acabado de fazer, começa a chorar e diz para aquele homem assim: a partir de hoje, eu sou sua escrava, eu sou sua serva. E vou fazer esse trabalho de forma voluntariosa, para todo sempre, em gratidão por aquilo que o Senhor acabou de fazer por mim. Que contrassenso parece, que interessante. O apóstolo Paulo se intitula como Paulo, servo de Cristo Jesus, e a palavra ali traduzida por servo poderia ser traduzida por escravo. Paulo, escravo de Jesus. Porque nós nascemos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós somos escravos do pecado. Portanto, o Senhor nos dá a oportunidade de deixarmos de servirmos o pecado para servirmos o Senhor. Para deixarmos de estarmos debaixo do vil, da opressão do diabo, para estarmos debaixo da graça de Deus. O trabalho do Senhor é árduo, mas nós fazemos com prazer. Eu quero te convidar a entregar sua vida ao Senhor Jesus. Deixe de servir o mundo, suas paixões, seus interesses, e sirva voluntariamente. Embora seja difícil, embora o serviço do Senhor seja árduo, sirva a Deus alegremente. E que o Senhor transforme a sua vida. E que o Senhor te capacite em todo o tempo. Que Deus os abençoe. Amém?